tarde, gente. Hoje é dia 23/4, tá? A gente continua na quarentena e essa vez eu vou fazer uma coisa um pouco diferente com vocês. Eu tô gravando um áudio para vocês. Eu quero falar sobre o livro didático. Que nem eu falei para vocês, eu pedi para vocês preencherem o livro e lerem o livro da página 10 até a página 27. Eu vou fazer um pequeno resumo aqui do livro para vocês, para ficar mais fácil para vocês poderem fazer esses questionários que estão lá no livro, tá? A primeira parte ali do livro, da página 10 até a página 11, não minto, até a página 12, ele está falando sobre a diversidade de linguagem de arte. Então ele está mostrando para vocês que a arte ela é feita de várias formas. Ela pode ser visual, pode ser sonora, pode ser corporal, que nem eu já falei para vocês. E ele está falando nessas 3 páginas, na verdade, está falando exatamente sobre a expressão. Aquilo que eu falei para vocês, o que é arte? Arte é uma forma da pessoa expressar humanamente, né? E essa forma de expressar, ela pode usar qualquer tipo de linguagem. Então eles estão batendo nessas 3 páginas isso. O questionário, que vai ter logo em seguida na página 13, vai ser exatamente sobre isso. Vai perguntar o que você já viu, o que se conhece de alguma manifestação artística, tá? Na página 3 ainda, você vai ter um texto pequeno falando sobre arte e os meios de comunicação. O que é isso? Arte e os meios de comunicação é a forma com que a cultura é exposta às pessoas. Digamos assim, nós temos a mania de ver muitos filmes americanos, então a gente acaba aprendendo um pouco do idioma americano. Então no questionário que vai ter na página 15, o que ele vai falar? Ele vai falar se você já assistiu algum espetáculo de teatro, se já foi a algum museu, você conhece alguma coisa de arquitetura. Então vai falar o que você vê no seu dia a dia. Isso que eu quero que vocês respondam aí. E tenham somente a ideia de que a arte, ela, como ela está no meio de comunicação, ela é trazida para você de alguma forma, através de filmes, através de música, através de qualquer coisa, seja uma manifestação cultural. Então, até a página 15 vai falar exatamente sobre isso. Com relação à página 16, já está falando sobre cultura marajoara, que é ali na ilha de Marajó, ali lá no norte lá na parte norte do Brasil. Vai falar exatamente sobre a questão da cerâmica de lá, que ela é muito famosa e ela é uma manifestação indígena. Então vai dar uma falada rapidinha sobre esse tipo de linguagem. Logo em seguida, na página 17, vai falar sobre um autor. Então aqui a gente está falando sobre uma manifestação artística, que é a cultura marajoara, que estou errando o nome. Vai falar sobre, no caso, a cerâmica, que é uma forma de arte, uma forma de linguagem. E como você está falando sobre a obra de arte, agora está falando sobre o autor. O autor é o Ariano Suassuna. Até falo para vocês, se vocês tiverem a chance, leiam sobre ele. Ele é um escritor, ele é do Nordeste, ele é paraibano, ele é muito bom. Um filme que ele filmou, que com certeza vocês já devem, e que ele escreveu, que vocês já devem ter visto, é O Alto da Compadecida, que é uma comédia, que ele é muito bom. Ele também trabalha com cordéis, então eu sugiro que, se vocês tiverem um tempinho, leiam sobre ele. E vai ter ali somente uma exposição do que ele faz, tá? Na página 16, da parte inferior, vai também ter uma pequena atividade. Essa pequena atividade até acho interessante, que ela vai falar o seguinte: ela vai falar para você pesquisar o seu nome. E você vai pesquisar o seu sobrenome para você ver qual a origem desse sobrenome. E vai perguntar assim para vocês ali nesse questionário: de qual país veio esse teu sobrenome? E o que esses imigrantes que vieram para o Brasil, o que eles trouxeram de interessante para nós? Então, é uma coisa, vocês não precisam se ater, tá? Pesquise o nome de vocês, achou o sobrenome de vocês, veja qual origem que é, se é do Brasil mesmo ou se é de fora. E se você descobrir alguma coisa, digamos assim, se o teu nome for brasileiro, que nem o meu sobrenome é Pinheiro, é brasileiro. Então, eu não tenho, assim, nenhum país específico. O que eu posso dizer que traz para o país? A única coisa que eu posso falar para o país, o que traz para o país é que a araucária, que é chamada de pinheiro, era uma árvore que existia no Paraná, cobria todo o Paraná, e ela foi muito usada pelos colonizadores para madeira. Então, a única coisa que eu posso falar. Mas de repente você tem um sobrenome alemão, tem um sobrenome italiano, tem um sobrenome indígena, um sobrenome brasileiro. Se você tiver um sobrenome Silva, por exemplo, é origem portuguesa. O que os portugueses trouxeram? Trouxeram toda a nossa cultura. Então eu quero que vocês falem sobre isso, tá? Poucas palavras, não percam tempo, tá bom? É a página 16. Seguindo em diante, página 18 e 19 vai falar sobre elementos da linguagem da arte.
nós vimos sobre pontos, linhas, formas que estão ali na página 19, mas na página 18 está falando sobre música, está falando sobre o papel do maestro, como o maestro ele rege uma orquestra, qual que é o papel dele. Eu gostaria que vocês lessem isso, é bem interessante para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona a música, como uma pessoa fica coordenando isso. Já na página 20 vai ter um questionário também. Esse questionário eu vou pedir para vocês preencherem. Falem com suas palavras, tá? Não se atenham a se aprofundar. Falem aquilo que vem na cabeça de vocês, que está sendo perguntado ali. Já na página 21 está falando sobre outra manifestação cultural, que é a dança dos caboclinhos. É uma coisa regional no Brasil, né? Que é de origem indígena. Tem uma lidinha também para vocês verem o que é o costume, o que é a linguagem, como a linguagem ela traz toda a vivência, que nem aqui no sul do Brasil existe a dança gauchesca, que é famosa. A dança gauchesca lá no norte do Brasil já não é tão conhecida. Aqui o pessoal gosta de comer churrasco, lá no Nordeste o pessoal gosta de comer mais peixe ou mais alimentos que nem a mandioca nossa, que lá tem outro nome que esqueci o nome qualquer, macaxeira, que eles chamam de macaxeira. Então nós vemos que cada local existe costumes. Logo na página 22, vocês vão ver sobre os profissionais de arte, são as pessoas que trabalham diretamente com arte, que no caso, artistas plásticos, maquiadores, pintores e várias outras profissões. Tem uma lentinha ali a questão de curiosidade. Já na página 23 também vocês vão ter a arte do gesto, que a gente já falou sobre a expressão corporal, que é a forma de você dizer alguma coisa para alguém através do seu corpo. Tem três perguntinhas ali também. Respondo essas perguntinhas com a palavra de vocês, tá? Não precisa de tanta coisa. Já na página 24 vai falar sobre gestos, continuando o tema da página anterior, a mesma coisa. Vai falar sobre como a nossa posição do corpo, a gente pode dizer alguma coisa para alguém. Aqui está mostrando inclusive a foto de uma saudação japonesa, que as duas pessoas se inclinam, então isso daí já tem uma mensagem nessa saudação. A mesma coisa, tem 3 perguntinhas, faça essas perguntas, respondam da forma que vocês quiserem. A página 25 tem um tipo de uma atividade. Essa página 25, ela está sendo muito comprida, está pedindo coisa demais. Então eu quero resumir para vocês. Na página 25 está perguntando assim: pesquisa uma linguagem artística ou várias de se fazer arte. Eu quero que vocês falem um tipo de arte, uma só, tá? Está perguntando qual a herança que os índios deixaram para nós também. Eu quero que vocês pesquisem qualquer coisa de origem indígena, de arte, e comentem aqui uma frase, não precisa muita coisa, uma frasezinha falando sobre o que vocês viram. Ou confecção de cestos, confecção de pintura, confecção de máscaras, qualquer coisa que vocês acharem interessante. Medicina, ervas, o que vocês acharem melhor. E a terceira pergunta fale o que mais chamou sua atenção. Então eu vou pedir para vocês, de tudo isso que vocês viram nesse capítulo 1 que vocês estão lendo, que vai terminar aqui na página 27, escreva para mim o que mais chamou a atenção em tudo isso que vocês viram, tá? 3 perguntinhas somente. Aqui tem 4 perguntas. Não se atenham às 4, somente essas 3 perguntas. Fale de uma linguagem, fale de uma herança dos índios e fale o que você mais gostou, tá? Na página 26 vocês vão ver um resumo de todo o capítulo. E ali embaixo também tem uma pergunta. Então ali eu quero que vocês coloquem também a mesma coisa. Fale o que mais chamou a tua atenção nesse capítulo, assim. Você pode até continuar o que você já falou na página 25. Na página 26 você pode complementar, ok? Não precisa muita coisa. Já na página 27, você tem um questionário que é sobre experiências, né? Tá falando assim, o que você vivenciou, o que você já viu até hoje. Então, a mesma coisa, com as suas palavras, escrevam. O que vocês já viram de teatro, o que vocês já viram de música, em qual local que você viu, você já viu algum evento diferente, tem uma linguagem que você goste mais, ou você gostaria de ter uma sugestão para a sala de aula, coloque o que vocês acharem melhor, tá bom? E como sugestão, quando vocês tiverem um tempinho, vejam um filme O Alto da Compadecida. É muito bom e vocês vão ver como o modo de falar entra na cultura, vocês vão ver que as imagens que estão ali é a forma que a região representa, que nem vocês vão ver o cordel, vocês vão ver muitas dentro do filme vocês vão ver muitas animações de cordel, né? E isso é uma coisa que é uma linguagem lá do Nordeste, aqui a gente não vê muito, é muito difícil ter, mas no Nordeste é muito comum, então prestem atenção nesse filme também quando vocês puderem, tá? E não esqueçam, façam esse livro, tá?
terminem ele, leiam. Eu fiz um resuminho por cima para vocês entenderem, tá? Responda as perguntas, que daí na volta às aulas eu vou dar o visto disso daí. Não tem pressa, faça com calma. Daí na outra semana, eu vou deixar uma semana para vocês poderem resolver isso. Daí na outra, fora essa semana que vem, na outra ainda, daí a gente vai comentar sobre o capítulo 2, que era a página 28 em diante. Mas daí eu faço um áudio para vocês também, tá ok? Uma boa tarde para todos.